muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexões. O cabelo para nós mulheres representa beleza, autoestima, força, mas às vezes por algum problema de saúde a gente pode perder os fios. E foi justamente a dor dessa perda que fez a empresária Luana Souto desenvolver a técnica do mega e da harmonização capilar. Aqui em Fortaleza, ela foi pioneira a empreender nesse ramo. Essa é Luana Souto, empresária que resolveu, a partir da própria dor, ajudar a outras mulheres. Ana Flávia, eu tenho como formação administração e psicologia. Antigamente eu me perguntava do porquê que eu abri um salão de beleza, mas é porque eu tinha um propósito. Quando eu resolvi abrir um salão de beleza é porque eu tive uma queimadura grave, perdi todo o meu cabelo e o empreendedorismo, através da administração, fez com que eu pudesse pensar em gerir um negócio. E a dor que eu passei fez com que eu acreditasse que para ser empreendedor eu teria que escolher um setor onde eu dominasse, aonde eu realmente conhecesse. E eu acho que com a minha história não tem como não conhecer, porque eu vivi as dores como mulher, né, como adolescente, eu sei o que elas sentem. E aí eu pensei, poxa, abrir um negócio onde eu posso ajudar com clareza, né, e me identificar com o propósito e com a dor dessas mulheres, seria o melhor negócio a se abrir. E exatamente aí que eu resolvi abrir esse negócio voltado para a minha história, onde eu realmente tinha capacidade de dar o meu melhor. Foi aí que Luana uniu técnica, sensibilidade e conhecimento. Ela montou um espaço de transformação e renascimento para as mulheres. Com a técnica do Mega Hair, conhecida também como harmonização capilar, ela foi uma das pioneiras aqui em Fortaleza e atende mulheres com quedas severas dos fios, algumas vítimas do câncer e da menopausa. A terapia capilar, ela é uma porta de entrada para as mulheres que precisam de ajuda e tratamento e, claro, muitas delas, quando tem um CA ou quando tem alopécia, mesmo tratando, ela não vai ter um resultado desejável. E aí nós oferecemos próteses capilares para pessoas que tiveram queimadura, que têm pouco cabelo. Então nós fomos criando a especialidade e nós criamos, através da nossa própria fábrica, todos esses adereços para fazer com que qualquer mulher que me procure saia daqui satisfeita. Isso é um foco para mim. Ninguém entra aqui e sai igual. Esse mercado tem uma alta demanda e movimenta bilhões em todo o Brasil, mas traz também alguns desafios, como planejamento, gestão e diferenciação de mercado. A empresária paulista acumula mais de 25 anos de experiência no ramo da beleza e está há mais de 10 na capital cearense. Cidade onde ela foi abraçada e acolhida pelo público feminino. Foi aqui em Fortaleza que a administradora e psicóloga por formação viu o sonho de empreender se tornar realidade. Eu cheguei sem uma cliente, tive um salão de 6 cadeiras ao lado do Moleskine e com 6 meses tinha senhorinhas e pessoas sentadas, sem ter onde estacionar, porque não tinha estacionamento, eu ainda não sabia como funcionava o estacionamento ali, que foi um dos erros quando eu comecei, não ter estudado tanta questão de estacionamento. E aí o boca a boca foi fundamental, eu não tinha nenhuma cliente aqui. Em 6 meses eu fui para Frei Mansueto, coloquei um salão com 15 cadeiras e com mais 6 meses eu comprei o Espetacular, que hoje tem 720 metros quadrados, 45 cadeiras, várias salas. Então, assim, é isso. É você empreender nas redes sociais, se dedicar ao seu negócio e não tem como, tá? Inteligência artificial, gente, rede social é tão importante como boca a boca. E olha que eu nunca fiz, sabe, parcerias com blogueiras e tudo. Eu tenho pessoas muito conhecidas que são minhas clientes, fazem questão de pagar o meu trabalho, mas foi o boca a boca, sabe? Eu perguntava, de onde você veio? Quem te indicou? Ah, foi minha amiga que fez e tal. Então, assim, meus 2 primeiros anos aqui foi de formiguinha, sabe? Eu não pensei em desistir nenhuma vez. Mas foi muito difícil. Isso agora tem que ter perseverança, tem que acreditar, porque você, como você falou, foi um trabalho de formiguinha, não chegou hoje, amanhã você já estava com um salão desse tamanho, Imagina. né? Gente, assim,
A não ser que você herde algo, né? Mas assim, você começa pequeno. Eu comecei em casa, né? Eu comecei com um sonho, com uma história. E aí, assim, eu tive muitos desafios mesmo, de verdade. E eu não desisti nunca, porque eu, há pouco estava falando nas minhas redes sociais agora, é que assim, se você tem um propósito, tem um sonho, planta ele hoje. A mudinha, ela vai crescendo, é como a árvore, ela começa na mudinha e depois ela fica gigante. E aí vai depender do seu esforço, do quanto você acredita em você, né, que é o fundamental. Muitos empresários desistem antes porque acham que quebraram e que não vão abrir mais um negócio. Eu, graças a Deus, eu consegui não quebrar nenhuma vez, né, porque eu me dediquei muito, mas eu vejo amigas e vejo grandes empreendedores, né, grandes bilionários do Brasil e do mundo, que quebraram várias vezes, né? E eu escutei um grande empresário uma vez falando, eu quebrei 6 vezes até virar bilionário. E ele nunca desistiu, porque às vezes você pode ter escolhido o negócio errado, o momento errado, seja por uma crise financeira, seja por algo pessoal, seja porque o negócio não foi para frente, mas você não pode desistir. Nem mesmo nos momentos mais difíceis, Luana pensou em desistir. Com os olhos fixos no que acredita, ela se especializou na estética humanizada. O salão fabrica próteses capilares e adereços. A empresária conta que não promete resultados milagrosos, mas devolve às mulheres confiança, autoestima e pertencimento. Nas redes sociais, se tornou referência não só no empreendedorismo feminino, mas principalmente na técnica da harmonização capilar, carro-chefe do Espetaculare. Eu digo sempre, eu sou a minha marca, né? E você também é a sua marca, seja para o seu trabalho de dia a dia, mesmo se você for CLT, né? E seja para você que é empresário. Então, eu sempre trabalhei o Instagram, e hoje meu Instagram ele não é pessoal, ele é profissional. Eu coloco alguma coisa da minha vida pessoal, porque cria conexão, né? Intimidade com as minhas seguidoras, mas o meu foco principal é vender o meu trabalho de forma séria, né? E as redes sociais, para mim, desde o início, quando iniciou o Orkut, quando iniciou o Instagram, em março, agora eu não sei se eu vou errar, em 2016, eu acho, eu fui uma das primeiras pessoas dessa área de cabelo a entrar. Eu mostrava realmente, mesmo sem saber como fazer, eu nunca desisti, eu fui fazendo, fui aprendendo. E hoje, quem não se atualizar no mercado digital, na inteligência artificial, vai ficar para trás, assim, muito rápido. Dizem, inclusive, que nos próximos 5 anos, os maiores milionários, bilionários virão em 5 anos. Não vai precisar mais de 20 anos para chegar onde talvez eu levei um pouco mais de 25 anos. Então, você precisa realmente se dedicar às suas redes sociais com credibilidade, você precisa ter um arquétipo, você precisa ter um posicionamento que as pessoas comprem de você a sua verdade. Não é só aqueles vídeos perfeitos, é você mostrar a sua rotina, a vida real, principalmente aqui. A gente mostra as mulheres, elas gostam. Todo mundo me pergunta, Luana, como é que elas deixam você mostrar ela sem cabelo, né, desarrumada e depois arrumada? É porque elas acreditam no meu trabalho, elas se sentem orgulhosas por isso, e nas redes sociais elas acham que podem ajudar outras mulheres mostrando como elas estão. E através disso foi que eu cresci. Nós fizemos para ela uma prótese personalizada em gel cirúrgico, onde nós colamos essa frontal e fica em tic-tac atrás. Nós vamos resolver tanto o volume do cabelo como a lateral, para que ela possa fazer tudo. Eu vou mostrar para vocês, aguarde esse resultado. Presta atenção, olha só esse resultado. Essa prótese, gente, ó, olha isso, a lateral dela, como tá natural. Ela tem até a opção, ó, de fazer um penteado, puxar os fios. Olha essa frontal, que linda. Empreender é sim um desafio diário, mas também é a oportunidade de criar, evoluir e escrever a própria história. Não desista, porque o primeiro ano, nenhum empresário tira lucro, a não ser que ele abra um negócio assim da China, como se diz, né? Mas assim, você vai ter que
retornar o dinheiro em caixa, você vai ter que se programar, ter um bom fluxo financeiro, né? A organização financeira, ela é fundamental, né? O empreendedor que pega o caixa, eu tenho 2 filhos, aí eu não deixo eles chegarem aqui e pegar R$10 no meu caixa, tem que ser da minha bolsa, porque a minha empresa é o caixa da minha empresa, da minha casa é da minha casa. Você não pode misturar o seu dinheiro como sendo lucro, né? Então, muitos empreendedores fazem isso, ou crescem muito rápido, porque começou a dar muito certo e não se preparou para esse crescimento. Então, muitos grandes empreendedores que você conhece, quebrou e tentou de novo, e aí uma hora vai dar certo. Não pode desistir, viu? Não pode. Agora eu quero falar com você que é empreendedor e está prestes a se aposentar. Você já parou para pensar nisso, para se planejar? Especialistas dizem que se planejar para a aposentadoria é um ato de responsabilidade e de liberdade. E mais, isso não é opcional, é uma necessidade estratégica. Muitos empreendedores passam a vida se dedicando ao negócio e a gente sabe que tem que ser assim mesmo, porque empreender é muito difícil, são muitos desafios, mas tem algo que muita gente esquece ou deixa para lá, que é a aposentadoria. E que uma hora ou outra vai chegar para todo mundo. Para falar sobre esse assunto, Conexões convidou o Dr. Marcílio Prata, que é advogado previdenciário e vai dar dicas valiosas para a gente, inclusive muitas orientações. Bom dia, doutor Marcílio, seja bem-vindo ao Conexões. E vamos começar falando quais são os tipos de aposentadoria para o MEI. Bom dia, Ana Flávia, muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente falar sobre esse tema, porque a história do MEI surgiu para tirar as pessoas da informalidade. Então, aqueles artesãos, vendedor ambulante, cabeleireiro, pintores que trabalhava durante toda a sua vida e chegava à época da aposentadoria e não conseguia se aposentar. Então, assim, o MEI, na legislação atual de hoje, ele tem a opção de você poder se aposentar numa alíquota reduzida, porque geralmente para essas pessoas, né, que são geralmente de baixa renda, é ótimo. Então, hoje ele tem a opção de se aposentar por idade, pagando apenas uma alíquota de 5% sobre o valor do INSS, da salário mínimo, né, que hoje é R$ 1.518. Então, ele paga hoje uma contribuição de R$ 75 e vai ter direito a diversos benefícios. Não só a aposentadoria por idade, que é o que ele vai ter, mas ele vai ter direito a benefícios como auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte. Então, ele estando segurado no INSS, ele tem direito a esses benefícios. E no futuro, para que ele possa se aposentar, ele tem que ter hoje pelo menos 15 anos de INSS pago, através do mês, nessa alíquota de R$ 75, de 5%, e a mulher 62 anos e o homem 65. Então, ele cumprindo esses requisitos durante toda a sua vida laboral, ter pelo menos 15 anos de INSS pagos através do MEI, ele vai conseguir se aposentar nessas idades, 65 e 62. Agora, o salário mínimo, a gente sabe que muitas vezes ela não dá para uma família, né, sobreviver. E como essa pessoa que contribui hoje com o MEI, ela pode fazer esse complemento de aposentadoria, como ela pode se organizar para isso? Para ela fazer esse complemento, é possível. O MEI ele só tem direito à aposentadoria por idade. O complemento da aposentadoria só serve se for para outros tipos de aposentadoria, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, caso ele queira receber mais de um salário mínimo. A aposentadoria por idade do MEI é apenas de um salário mínimo. Então, se ele quer, eu quero me aposentar com 2, 3, 4 salários, ele pode fazer a complementação, que a contribuição previdenciária é de 20%. Como o MEI paga 5% do salário mínimo, para que ele possa ter uma aposentadoria maior no futuro, ele teria que pagar essa complementação de 15% sobre o valor que ele quer. Não necessariamente compensaria para ele. Então, assim, é importante fazer um planejamento previdenciário para ver se realmente vale a pena todo esse investimento para no futuro, lá na frente, quanto que ele vai receber. Porque já pegamos muitos casos, por exemplo, lá no escritório, geralmente a pessoa acha que por pagar mais, sobre 2 salários, 3 salários, vai receber aquele valor. Não é assim. Então, o INSS, quando vai fazer o cálculo da sua aposentadoria, ele faz uma média, tem um redutor também que era o chamado antigo fator previdenciário, mas hoje tem, que é um redutor da aposentadoria. Então, não necessariamente vai compensar por ele. Tem que ser feito um cálculo, mas é possível, caso ele queira,
ter essa guia de complementar para poder pagar 15% a mais para poder ter um valor melhor. Mas é sempre importante ele fazer um cálculo antes para ver se realmente compensa. Eu que ia falar isso agora. Então, assim, antes de tomar essa decisão, se planeje, procure um advogado especializado nessa área, faça esse cálculo, porque nem sempre isso pode compensar, né? Não, já pegamos muitos casos de o segurado pagar desnecessário e acabar recebendo um salário mínimo. Então, por isso que é importante a gente antes verificar, fazer um cálculo. No planejamento mesmo, a gente calcula o tempo necessário, o valor ideal para ele poder pagar e quanto ele vai receber na época dessa aposentadoria. Aí sim, após isso, a gente consegue realmente diagnosticar se compensa ou não compensa para ele. Doutor Marcílio, quais as categorias podem aderir ao MEI? Qualquer pessoa? Pronto, é muito bom essa pergunta porque não é todo mundo que pode se beneficiar dessa alíquota de 5%. Existem algumas profissões que são regulamentadas que não pode estar como MEI, como por exemplo médico, advogado, dentista. Essas profissões, como já tem, se elas quiserem se aposentar realmente, vão ter que entrar noutra categoria que é chamada de contribuinte individual de uma alíquota de 20%. Realmente o MEI são para aquelas pessoas que realmente vivem na atividade autônoma. Aí elas vão para essa alíquota que é reduzida de 5%, mas realmente nem todos. O próprio portal do empregador do Gov, lá ele lista quais são as atividades que se enquadram para o MEI. Então, quando a pessoa quiser dar entrada, realmente abrir o seu MEI, ele vai verificar lá, inclusive ele verifica lá e escolhe lá qual categoria que ele se encaixa. Até por conta que quando ele vai gerar as guias mensalmente, se for comércio, vai ter o ICMS, porque a guia, que é o DAS, ela tem não só o ISS, mas também tem os impostos, que é ICMS ou ISS, no caso de for comércio ou serviço, na categoria que ele já escolhe lá. E no caso de quem paga o MEI por algum motivo, atrasou em algumas parcelas, como é que faz? Acontece. Vamos lá. Se a pessoa realmente não tem mais interesse em continuar com o MEI, é muito importante que ela dê baixa no MEI, porque como tem impostos lá, não só o INSS, ele vai contabilizando. Então, futuramente vai gerar juros, correção e ele será cobrado por isso. Então, se não tem mais interesse em continuar com o MEI, dê baixa e se tiver interesse em reabrir novamente, faça o novo MEI. Mas se o MEI, porventura, não tiver condição de pagar, ele pode sim pagar o retroativo e voltar a ter a qualidade segurada do INSS. Mas vai pagar com juros e com ação monetária. O melhor mesmo é, como tudo na vida, procurar se organizar. Doutor Marcílio, quais seriam as dicas, né, ou as orientações que o senhor daria para quem já está mais próximo da aposentadoria, para que se planeje, para que tudo aconteça da melhor forma? Pronto, o MEI, como eu falei, ele só vai se aposentar com um salário mínimo. Então, quando é bom que quando ele vai dar entrada no MEI, que ele verifique realmente quanto tempo ele tem. Eu sempre sugiro para os meus clientes, olha, se o senhor só tem 10 anos de contribuição, o MEI se aposenta com 15. Não adianta pagar 16, 17, 18, 20, que não vai mudar o valor da sua aposentadoria, porque o MEI só recebe com base em um salário mínimo. Então, às vezes, eu vejo muitos clientes que pagam desnecessário, entendeu? Então, assim, você tem que atingir o que você precisa, o requisito. 15 anos de contribuições e a idade. Pronto, se você já tem uns 15 anos, é só esperar a idade. Não adianta você querer abrir um MEI, por exemplo. Então verifique antes como é que está seu histórico no INSS. Se já tem uns 15 anos, não adianta você querer continuar pagando, porque você vai só dar dinheiro no INSS. Não vai ter nenhum retorno para você. Se já tem uns 15, espera a idade. Não tem o que fazer, porque você vai ter um salário mínimo da mesma forma. Agora, se você não tem os 15 anos, então você tem 5, tem 10, tem que inteirar os 15. Daqui para a sua idade, 62 é mulher e 65 um homem, aí você vai se organizando ali para atingir o requisito mínimo. Então, primeira coisa, verifique seu histórico no INSS para a gente saber exatamente quanto você precisa, para evitar que você pague, né, desnecessariamente valores para o INSS. Eu ia lhe perguntar, mas acho que você já acabou respondendo nessa. Quem de repente está assistindo essa matéria e nunca pensou nisso, realmente não se organizou para isso e que agora viu a necessidade e, sei lá, já trabalha como artesã, por exemplo, há 20 e tantos anos, mas ainda está um pouquinho longe da idade. Vale a pena ainda correr atrás, pensar nisso, se organizar? Vale. Eu sempre sugiro para os meus clientes, desde que esteja a pelo menos 15 anos da idade. Então, vamos supor, se o homem se aposenta com 65 anos e ele tem 50, vale a pena. Porque aí, se ele tiver 60 e se aposenta com 65, eu não sugiro. Como já é um benefício para baixa renda, o MEI,
Com 65 anos, existem outros benefícios também que o INSS fornece de baixa renda, sem ter necessidade de contribuir. Por exemplo, que é o benefício chamado benefício assistencial idoso, que todo idoso acima de 65 anos tem direito, desde que seja baixa renda. Então, não compensa pagar, já que com 65 ele vai ter um outro benefício que não é uma aposentadoria. Outras alternativas. Doutor Marcílio, e de repente se a gente tem um caso de uma pessoa que foi a vida inteira CLT, não é mais e resolveu empreender por conta própria, é autônoma, isso vai influenciar na hora da aposentadoria? Pronto, influencia. Aí, a gente tem que analisar realmente o caso bem concretamente. Mas assim, se ela já trabalhou na CLT e foi com base de um salário mínimo, é aconselhável que ela vá para o MEI e também vai receber um salário mínimo. Agora, depende muito também do tempo de contribuição que ela já teve. Se ela foi seletista há 25 anos, 30 anos, ela possivelmente não precisaria esperar até os 62 anos para se aposentar. Ela possa ser que ela tenha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinto em 2019, mas há algumas regras de transição que dá ainda esse direito. Então, se ela já tem muito tempo de contribuição como seletista, o aconselhado é que muito provável que ela vá para o contribuinte individual, vai ficar pagando, que é na alíquota de 20%. Agora, se ela realmente tem pouco tempo como seletista, muito provável que o MEI não irá influenciar para ela, não irá prejudicar, então ela pode partir para o MEI e complementar apenas o tempo que falta e aguardar a faixa etária dela. Obrigada pelos seus esclarecimentos, realmente foi muito bom tê-lo conosco aqui no Conexões e volte sempre que puder. Muito obrigado mais uma vez pela participação, agradeço e fico à disposição de vocês. Depois do intervalo, a gente mostra como foi a noite da entrega do Prêmio de Jornalismo do Sistema Fé Comércio Ceará. Não sai daí que o nosso intervalo é bem curtinho e eu volto já já. Estamos de volta. O Sistema Fé Comércio premiou 16 jornalistas da capital e do interior do estado. No total, foram 70 trabalhos inscritos em 4 categorias. O valor do prêmio, que teve como objetivo celebrar o bom jornalismo, foi no valor de R$100 mil. O auditório ficou lotado de jornalistas, familiares e convidados para a noite de entrega do Prêmio de Jornalismo do Sistema Fé Comércio Ceará, edição 2025. Uma iniciativa que contemplou as melhores reportagens. O objetivo de fazer esse prêmio, de discutir esse prêmio, é para que nós possamos fazer com que a oportunidade, quer de emprego, quer alimentação, quer o acesso à cultura, buscando fazer com que essa valorização ela esteja presente no nosso calendário. O nosso objetivo, a partir desse prêmio, é fazer com que essa relação, um sentido de dar um agradecimento à imprensa por tudo que ela faz durante o ano. E também dar destaque àqueles jornalistas, aquelas pessoas que se sobressaíram dentro desses pontos e sobressaíram com um olhar diferenciado. Muitas vezes nós sabemos que a mesma notícia pode ser dada com focos e com olhares diferentes. Então, o objetivo desse prêmio é também permitir que nós possamos olhar a sensibilidade do jornalista ao analisar aquela matéria ou dar aquela matéria. Participaram do prêmio profissionais da capital e interior do estado em 4 categorias: impresso, web jornalismo, telejornalismo, radiojornalismo e fotojornalismo. O repórter Alessandro Torres foi contemplado com o primeiro lugar na categoria telejornalismo. A gente encontrou comunidades, de assentados que eram cooperados, mas eles não tinham para quem escoar os produtos de maneira permanente. Eles escoavam, por exemplo, para escolas, mas aí a escola tem férias em julho, dezembro, janeiro, e aí essas pessoas ficavam sem renda em vários períodos do ano. E para prefeituras também, a prefeitura tem um recesso. E aí veio a rede Fé Comércio, com SESC, SENAC, e deu um destino permanente e certo para os produtos dessas pessoas nos restaurantes. Foi muito legal poder mostrar tudo isso. Foi um desafio resumir tudo isso numa matéria de 8 minutos. Você sabe como é difícil isso no jornalismo, mas graças a Deus a gente foi contemplado com isso. Agora vai levar para casa o primeiro lugar. Isso, fomos reconhecidos, é um trabalho sempre da equipe,
A primeira edição do prêmio abordou como tema uma história de tanta gente, o impacto social das ações do Sistema Fecomércio na vida dos cearenses. No total, foram 70 trabalhos inscritos. O Sistema Fecomércio entregou 16 premiações, sendo 8 da capital e 8 do interior. Claudiana Mourato foi premiada nas categorias Telejornalismo e Webjornalismo, com o tema Mestres da Cultura transformam as tradições em patrimônio no Cariri. Falar dos museus orgânicos, dos mestres da cultura, é falar da tradição do nosso Cariri, falar dos guardiões da nossa memória, que são pessoas muito importantes, porque está a identidade do povo cariri através desses mestres. São eles que passam a cultura, os valores, tudo que eles têm de melhor, que é sobre a vida humana, né? Essa série de reportagens, tanto para a TV como para o G1, foi para falar da importância deles. Eles estão lá, eles podem ser visitados, eles estão lá para passar o que eles têm de melhor, o saber. E é isso que a gente quis mostrar nas duas séries e é isso que eu acho que está perpetuado, é a memória do povo do Cariri. Então, fazer parte desse trabalho foi muito legal e ter como é que a gente pode dizer, esse retorno, de certa forma, através de um prêmio, esse reconhecimento, é algo que a gente tem que guardar na memória também da gente e agradecer aos mestres, porque são eles que passam o nosso legado para o futuro, né? Ainda na noite da entrega dos prêmios, o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão, anunciou a segunda edição para 2026. Para ele, o prêmio é um reconhecimento ao bom jornalismo. Essas matérias, além de informarem melhor a população, também nos sensibilizam a podermos olhar para dentro do que estamos fazendo e ver de que forma nós estamos sendo vistos. E isso também nos motiva e motiva a todos para que a gente possa fazer ainda mais e melhor. E também muitas vezes a gente faz alguma coisa que não é perceptível aos nossos próprios olhos ou aos olhos de quem faz. Mas uma matéria bem feita, uma notícia bem feita, dando um outro enfoque, muitas vezes pelo enfoque da população, que é beneficiária daquilo, que recebe aquilo, ele tem um impacto muito maior e nos motiva ainda mais a continuar trabalhando por todos. Conexões vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E olha só, todas as matérias do programa de hoje já estão lá no nosso canal no YouTube. Aproveita e também me segue nas minhas redes sociais, @AnaBezerraTV. Um beijo grande para você, muito obrigada pela companhia e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau!